Boa noite. Não, de novo, boa noite. Aí, ué, agora tá ficando bom. Agora tô gostando. Tudo bem, gente? Bem, né? Tá levando a vida, né? Tá fácil para ninguém não, mas a gente dá um jeito, não dá? Hã? Dá ou não dá? A gente se vira. É isso aí. Bem, gente, eu abri aqui aleatoriamente e nada é pelo acaso. Instrução dos espíritos: fora da caridade não há salvação. Vamos mentalizar nisso, porque é o que nós vamos compreender hoje, tá? Nesse processo, nessa viagem que nós vamos fazer aqui juntos, tá? E aí eu vou pedir a vocês que a gente, nesse momento, se fique em estado de oração, tá? Fechando os olhos, respirando profundamente, agradecendo ao Criador, porque estamos aqui na presença dEle, daquele que é o grande, daquele que cuida de todos nós, ampara nossas almas, cuida de cada coração e está em cada momento aqui, em todo lugar. Pedimos a Tua proteção, Senhor, nos abençoe e através da Tua bênção, que nós possamos aqui, agora, neste momento, receber, sermos dignos e gratos de receber a vossa presença. Que assim seja. Muito bem, vocês estão treinadinhos agora, né? Então agora nós vamos começar aqui. Eu fiquei incumbido de hoje, já tem um tempo que eu não venho aqui, acho que eu já estou até desacostumado já, muito doido. Mas olha só, eu fiquei incumbido aqui da gente falar sobre suicídio, tá? E a prevenção. Falar desse tema, para mim, não é algo complexo, tá? Eu já estou tão acostumado a trabalhar com isso que não é complexo. Mas é lógico que a gente sente, a gente percebe. E aqui eu estou aqui com alguns valorosos trabalhadores da Quinta que vieram também prestigiar, porque na verdade eu mandei vir, tá? Mandei vir. Se não viesse, né, tá tudo certo. Mas assim, eu acho muito bom, tá? Quando a gente vem falar de um tema no qual é o que a gente trabalha também, né? E hoje o suicídio, ele deve ser visto de diversos prismas. Hoje em dia, de tanta gente trabalhar com esse tema, ele virou algo recorrente, tá? E eu lembro de mais ou menos uns 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ele não era... nós não podíamos falar sobre isso. Era um tabu falar sobre suicídio. Mas o suicídio, ele é até hoje algo que ocorre, que acontece. E todos nós podemos passar por isso, tá? Não tem um grupo específico que é o que mais vai passar sobre essas questões do suicídio. Todos nós iremos passar por isso. E aqui está falando sobre essas novas fronteiras, que a ciência e a espiritualidade estão conectados hoje em dia, tá? É muito importante, tanto a ciência quanto a espiritualidade se entenderem sobre esse tema. Ele traz uma gama, uma visão para nós que será muito boa. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Vamos, funciona. Não quer funcionar comigo. Teimoso. Será que eu fiquei longe? Deve ser por isso? Ah, foi. Então aqui, gente, a gente vai falar sobre o prisma humano, que é uma abordagem multidimensional do suicídio, tá? O suicídio, ele tem essas... a gente pode trabalhar na vertente do biológico, do sistêmico e do espiritual. E é mais ou menos nesse prisma que nós vamos hoje
trabalhar juntos aqui, tá? Dentro desse conceito, o novo paradigma que hoje a ciência já reconhece, tá? Então, durante décadas, a saúde mental ela era estritamente biomédica, ou seja, era algo apenas restrito às camadas médicas. Mas hoje, devido a tantas situações e tantas conexões, é imprescindível, tá, que a ciência possa reconhecer a alma. Já não basta mais a ciência ficar só observando de longe o que está acontecendo. Não, é necessário agora fazermos mudanças e entendermos o que é a alma. O que essa alma quer dizer, o que essa alma quer compreender, tá? E aqui também, hoje então, as instituições como Harvard, a OMS e a Associação Brasileira de Psiquiatria já reconhecem a espiritualidade como esse componente, tá? E aí, ignorar a espiritualidade é ignorar uma parte importante da vida de todos nós. Então, nós não podemos mais ignorar a espiritualidade. E o que isso tem a ver com suicídio? Tudo. Só tudo. Porque uma pessoa que comete o ato suicida, ela também tem que ser vista no aspecto primordial da sua questão espiritual. Então, dentro desse contexto, o Alexander, ele escreveu um livro que ele vai falar sobre essas questões, tá, da própria espiritualidade e também como isso impacta na nossa existência. Basta então, é só eu ir para a igreja e está tudo certo? Não, não basta. Não basta só eu ir para a igreja, ali receber a bênção do padre, ou então receber aqui a qualquer coisa que seja, um passe, por exemplo, né? E isso aí bastaria? Não. A mudança que é feita dentro do processo da espiritualidade é muito mais amplo do que apenas isso, tá? Então é preciso a gente compreender a nuance e o que deve ser feito dentro desse contexto, tá? Bom, alguns dados estatísticos, não vou ficar muito preso nisso, mas está aqui, há mais de 3.000 estudos científicos sobre religiosidade e saúde mental atualmente no mundo. Esses estudos são estudos bem aprofundados, tá? 40% de menor risco de depressão com envolvimento espiritual, segundo Harvard. Ou seja, dentro desse conceito aqui, quando nós trabalhamos a questão espiritual, a gente acessa 40% onde não teremos esse risco do suicídio. Aqui, 60% menos chance de uso problemático de álcool e drogas, quando eu trabalho com a espiritualidade. E a recuperação, então, ela é mais rápida, gerando maior resiliência em situações de estresse. Então, olhar para a espiritualidade traz para nós um movimento que é importantíssimo para cada um que está aqui. Cada um que está aqui. Então, o convite é esse, tá? Para que todos nós possamos compreender esse convite e aceitá-lo. Existem vários estudos, e eu estou trazendo aqui um deles, que fala sobre a medicina germânica, tá? Dentro da medicina germânica, eu também não vou me alongar, porque tem bastante estudo sobre isso, tá? Mas aqui, a doença, ela é considerada que não é um erro, mas é um programa especial biológico e sensato, tá? E aqui tem 5 conexões, tá? Onde a primeira é a lei férrea, que ela está dizendo que todo câncer ou enfermidade inicia com um choque conflituoso, que é o DHS. Dentro disso, o que está acontecendo? Há um choque interno, tá?
há uma desconexão, e dentro dessa desconexão é como se fosse um trem que ele saiu do trilho e ele está acelerado. E dentro desse conceito vai haver sim um choque, tá? Então, essa é a lei, ou seja, a primeira lei que ela vem trazer, que câncer ou enfermidades, eles vão iniciando esse choque que vai gerar esse conflito interno, tá? Depois tem o caráter bifásico, que é a alternância entre fase fria, que é o estresse, e a fase quente, que é a reparação. Aqui, nós podemos colocar também um conceito que vai falar sobre o quanto nós ainda precisamos compreender o processo depressivo, tá? E o processo também quando a gente vai para estados de alteração, ou seja, no qual eu vou para essa alegria exagerada, tá? E aí, isso aqui também acessa, tá? Esse caráter bifásico, ou seja, a fase quente e a fase fria. Depois nós temos aqui o sistema que é o ontogenético, tá? Que são os tecidos que eles vão respondendo conforme a nossa origem embrionária. Isso quer dizer o quê? Aqui eu já estou falando sobre essa relação nossa com papai e com mamãe, tá? E o quanto nós acessamos essa energia, tá? Que advém deles, tá bom? E aí é o processo sim do nosso DNA, dessa estrutura que nós temos, tá? Depois, o papel dos micróbios, que são cirurgiões naturais, que vão auxiliando nessa reparação. Entenda que eu estou falando aqui primeiro do aspecto biológico, tá? Mas dentro da medicina germânica, tá? E depois a quintessência, que é o sentido biológico da sobrevivência daquela enfermidade. Às vezes, a gente pode perceber que um câncer, ele faz um movimento de ir e voltar, tá? Então, por quê? Porque há essa remissão, porque o corpo ele também precisa desse aspecto, de compreender esse aspecto dessa quintessência. E a quintessência, a gente está falando de espiritualidade também, tá? Mas eu não quero me ater a isso aqui ainda, é só o aspecto biológico que eu quero trazer, aonde aqui também a gente está falando da sobrevivência. O corpo, gente, ele não erra. Nada é errado no nosso corpo. O corpo ele é perfeito, tá? Dentro do conceito no qual aquilo que a gente pode compreender do que é perfeito. Lógico que nós vamos acessando aqui também essa tríade, que é a psique, o cérebro e o órgão. Dentro desse conceito aqui, se a gente observar aqui, tá aqui, ó, a mudança de paradigma. O suicídio pode ser uma tentativa biológica desesperada de parar a dor de um conflito sem uma resolução aparente. Então, hello Moto, tudo bem? Então, olha só, dentro desse conceito, dessa mudança de paradigma, todos nós precisamos compreender então que o suicídio ele também pode ter uma base biológica, tá? Não apenas uma base emocional ou apenas mental. O biológico também participa desse conceito com o suicídio, tá? Aqui, o segundo pilar seria o eco transgeracional. Dentro desse processo aqui, nós temos heranças, tá? Que nós vamos trazendo essas heranças que vêm dos nossos ancestrais. Então, aqui, uma herança de risco. Filhos de pais que cometeram suicídio têm 3 vezes mais risco de cometerem o mesmo processo dos pais, tá? Então, aqui, essa herança já traz, então, esse eco transgeracional. Existem também outros estudos que vão falar sobre a transmissão do método, que é uma concordância transgeracional no método violento. Ou seja, se uma pessoa ela cometeu um suicídio através de
uma arma de fogo, por exemplo, tá? Geralmente essa transmissão do mesmo método irá ou poderá acontecer, tá? Corre esse risco também. E aqui embaixo a janela crítica, que é o maior impacto quando a exposição ao trauma ocorre entre 2 e 5 anos de idade. Isso daqui é algo no qual nós devemos ficar mais atentos. Para quem tem crianças nessa faixa etária, observar isso também, tá? Estudos que eu estou colocando aqui, esses estudos, mas eles são lá da Dinamarca, tá? Que lá tem 4 milhões e 400 indivíduos, pouco comparado aqui ao Brasil, obviamente. Então, os dados, eles podem até ser mais impactantes aqui para nós, tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Dúvida? Não? Podemos continuar? Então, vamos embora. A dinâmica oculta, eu vou por você. Para quem trabalha com constelações familiares, sistêmicas, né? E quem observa também isso, vai perceber também processos de lealdade sistêmica, tá? E essas lealdades, maioria é inconsciente. Então, dentro dessa visão, vamos atentar aqui, a ideação suicida é uma lealdade inconsciente, também chamada de amor cego, a um antepassado excluído. O descendente busca, então, equilibrar o sistema seguindo o destino trágico de outro. Por que isso ocorre? Por que a gente, sabendo que aquilo não é bom, não é legal, não é bacana, por que a gente acessa esse mesmo movimento de dor? As lealdades nos fazem acessar esse tipo de energia, tá? É como se a gente olhasse para aquele que não foi visto, não foi tratado, não foi cuidado, ou seja, o excluído, tá? A gente enxerga ele, percebemos ele e trazemos aquela dor para o momento atual dentro do nosso sistema familiar. E isso tem uma alta taxa de complexidade, porque para alguém que observa e fala, gente, não faz sentido isso. Só que aqui não é um processo de um sentido dentro do aspecto apenas racional. Mas existe uma racionalidade que não é a que nós estamos acostumados, dentro de um contexto mais amplo, tá? Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Compreender, estudar, saber o porquê, muitas vezes, nós vivemos excluindo alguém do nosso sistema familiar. E isso causa processos de dor e sofrimento que vão perdurando durante a nossa existência e também dos nossos descendentes, tá? Então, tudo tem um contexto, nada é fora de contexto. Aqui, o mapa de evidências, onde estudos vão apontando os efeitos positivos dentro do processo do bem-estar psicológico, da dimensão social e da redução de sintomas de ansiedade e depressão. É preciso nós entendermos, então, qual é a evidência? Aonde está isso dentro da minha família? Quando a gente faz um mapa, esse mapa genealógico do nosso sistema, tá? Que aqui está até bonitinho, o que ocorre? Nós também devemos olhar o que aqui? Onde está a doença do vovô? Está aqui? Ah, ok. E onde está o problema de alguma coisa que aconteceu lá no passado, como, por exemplo, um assassinato? Onde ele está? Ah, está por aqui. Com quem? Lá com o tataravô, não sei. Então, é dentro desse mapa de evidências que a gente vai perceber as histórias do nosso sistema familiar. Qual é a missão de vocês hoje aqui? Pesquisa a sua família. Observa, o que tem ali? O que tem que não foi contado? E às vezes tem tanto segredo, tanto mistério, tanta coisa que ninguém fala. E isso é tão importante para nós, para que a gente aprenda a resolver questões.
e olhar para esse futuro nosso. E aí, às vezes, a gente está preso em uma situação sistêmica e que aí a gente vai repetir algo que alguém já produziu ou já fez anteriormente, tá? E não é uma missão fácil. Primeiro, porque os dados hoje em dia, hoje a gente tem dado de tudo, né? Hoje. Mas e antes? Como que era antes? Era tudo verbal. Não tinha escrita, falando como era a nossa família, como era o nosso sistema, como era o vovô, a vovó e etc. Tá? Então, é importante a gente observar isso. Tá? Só vou colocar aqui, essa parte aqui, onde a constelação ela pode revelar a lealdade inconsciente a ancestrais que sofreram ou foram excluídos, isso eu já falei. O desejo de morte pode ser uma frase interna: eu vou no seu lugar, ou eu sigo você. E isso, por que a gente está falando disso para vocês aqui? Nós estamos pegando, gente, na quinta-feira, vários casos de adolescentes e crianças que estão no processo suicida. Já estão aqui, ok? Esse é o grande problema. Eles não sabem por que eles querem suicidar, não tem ideia. Eu quero suicidar porque aconteceu algo na minha escola. Ok, mas isso poderia desencadear algo? Já desencadeou algo. Só que ele não sabe exatamente o quanto aquilo pesa dentro dele, dentro do coração, dentro da mente dele, tá? Então, por isso, olhar para essas, buscar evidências, tá? Buscar trazer algo. E aí, o nosso trabalho aqui, no Ramatiz como um todo, é acolher. Esse é o nosso trabalho aqui. A gente não a gente não trabalha no achismo. A gente trabalha com aquilo que a espiritualidade nos orienta e aquilo que vocês estão trazendo. E dentro desse conceito, existe uma mecânica energética e a apometria nos auxilia muito nesse tratamento. Aonde aqui nós temos até uma equação, tá? Aí veio aqui em inglês, mas o F, que é o total, que é a força que conduz ao ato. A pessoa ela tem força, tem energia para aquele ato. Isso é igual à palingenética, que são energias acumuladas de traumas de vidas passadas. É a memória celular. Ela está aqui, na palingenética. Ou seja, são questões que estão ainda arraigados nessa memória celular. Tem também a questão obsessiva, que são as influências espirituais. Isso também conta, tá? na questão, e trazem campo de força bem negativados, e o social, que são pressões do meio ambiente atual. Ou seja, somando tudo isso, a pessoa então, ela traz uma carga que pode conduzir ao ato suicida. Qual é a função? O que o Ramatiz pode auxiliar? O Ramatiz, dentro desse conceito, aparentemente, a gente só vai nesse aqui, que é influência espiritual externa, e trabalhar com campo de força. Mas não, nós trabalhamos com tudo isso aqui. As energias acumuladas de traumas, as influências espirituais, as pressões do meio ambiente. Tudo isso aqui faz com que o Ramatiz ele possa compreender também o ato suicida como também um ato que é necessário todos nós compreendermos e também discutirmos. Aqui, eu vou passar aqui, porque eu não quero esse slide agora não. Ressonância, tá. Podemos falar sobre ressonância. A mente atual, a nossa mente atual, ela traz o quê? Muitas informações, o tempo todo. Dados, informações. Para que isso? Qual é a razão da gente ter tanta informação? Confusão.
Porque se eu não sei organizar o que minha mente traz ou o que eu vejo ao meu redor, eu não consigo também compreender aquilo, o que antes a gente falava, digerir aquela informação. Se eu não consigo digerir a informação, porque logo vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, eu não sei o sabor que tem aquela informação, como aquilo vai ser colocado para mim. E aí, vou entrar num processo de ressonância, onde eu vou sintonizar com frequências de traumas passados, gatilhos do presente, que vão reativando cicatrizes na alma de vidas anteriores. Então, num processo que a gente trabalha dentro da apometria, a gente desdobra e a gente trabalha a pessoa, tá, dentro desse conceito espiritual. Porque isso também faz parte desse tratamento que a pessoa precisa. Basta só tomar o remédio? Não, não basta. Só tomar o remédio não basta. É preciso também a pessoa ter um processo terapêutico e também acessar o movimento do corpo. O corpo é mega, ultra importante para um tratamento suicida, de uma pessoa que está com ideação suicida, tá? Então, aqui a gente isola a personalidade do passado para desfazer todo esse conflito interno que a pessoa vai trazer, tá? Viktor Frankl, ele vai falar sobre, tem essa frase dele que eu acho fantástica. O homem pode encontrar sentido em cada situação da vida. Nós podemos sim encontrar sentido. Cada situação nossa, aparentemente, vou repetir, aparentemente terá um sentido. O sofrimento deixa de ser insuportável quando ganha um significado. Então, quando eu compreendo, eu entendo o porquê, ou seja, eu acesso o significado daquilo, o sofrimento deixa de ser acessado. Então, isso é tão importante para cada um de nós aqui compreender qual é a minha dor, aonde eu acesso isso e aonde dói dentro de mim, ou na minha mente, ou no meu mental, ou no meu espiritual. Então, eu observar isso, ser observador de mim mesmo. Isso é tão importante porque, dentro desse conceito de observador, eu também vou poder entender o meu vazio existencial, onde o processo de depressão vai florescendo. Eu também vou trabalhar o meu otimismo trágico, que seria aquela capacidade de dizer sim à vida, apesar de me sentir culpado e de acessar o movimento da morte. E o sentido como sistema imunológico da alma. Então, quando eu compreendo qual o significado e o sentido daquilo, tá? Mas não é uma coisa, gente, só do racional, não. Não basta o racional. É preciso eu sentir aquilo também que vai dar um significado. Aí é aquilo que a gente chama dentro da constelação de decantar. Ou seja, eu sinto, aliás, eu percebo aqui, eu observo e depois eu sinto. Então, o sentir, ele vai trazer também um aspecto de cura, tá? Ou pelo menos de compreensão. O vazio existencial nosso, Viktor Frankl também vai falar que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. Gente, escolha. Por que que nós temos livre-arbítrio? Qual a razão de termos livre-arbítrio? Porque nós vamos ter direito a escolher. Ter direito a escolher é um direito seu também. É um direito nosso. Só que a gente fica tão arraigado, tão preso nas nossas situações de uma vida que a gente acha que é só aquela vida que a gente vai ter mesmo, e que a gente também não trabalha num processo de reversão, ou de, pelo menos, de achar um significado, um sentido para aquilo.
E aí, o Viktor Frankl, ele vai colocar isso, ele vai falar sobre a liberdade, e que é algo tão importante para nós, tão maravilhoso, mas não maravilhoso no sentido apenas da maravilha, mas sim da compreensão do meu ser, da minha alma, da minha essência. Aí a coisa vai fazer sentido para mim, tá? Vamos dar continuidade aqui. Dentro do ser integral, nós podemos trabalhar diversas coisas, tá? Aqui eu posso trabalhar o biológico, pode ser a medicina germânica, pode ser a medicina tradicional chinesa, pode ser a medicina atual, não importa, mas eu tenho que olhar para o biológico. Depois, olhar para o espiritual, não só a apometria, mas fazer a limpeza também. E eu posso também trabalhar aqui, não importa qual religião, não importa a religião, mas o espiritual é importantíssimo aqui, tá? É necessário olharmos para isso. E da mesma maneira, qual é o meu propósito? Qual é o meu serviço? O que eu faço para mim e para o próximo? Então, o existencial, que está dentro do aspecto da logoterapia, tá? E o sistêmico, que pode ser também a constelação, onde aqui eu incluo os excluídos, trabalho o amor e reconheço essas lealdades. Ou seja, cada ato nosso, ele tem várias vertentes. E dentro de cada um desses, se pudermos abrir só o existencial aqui, nós vamos descobrir tanta coisa aqui, que a gente não faz, que a gente não trabalha, mas que é importante para mim e para vocês. E ali dentro do espiritual a mesma coisa. Então, nós temos condições de reverter esses quadros. Isso aqui eu vou passar. Nós somos cuidadores, cada um de nós. Cada um de nós aqui. Quando Ramatiz estabelece o cuidadores da alma, ele está falando também sobre como a importância da nossa postura de acolhimento. É importante a gente ter postura, olharmos para nós e como nós atuamos, fazer silêncio no nosso corpo. Faze silêncio no teu corpo. Isso é tão importante também, porque nós fazemos ruído o tempo todo, nosso corpo faz ruído o tempo todo. A gente não para, porque a alma não para. Só vai parar quando o corpo só vai parar quando a alma foi embora, seguiu o caminho dela. E aqui, importantíssimo para todos nós compreendermos que devemos ter uma escuta sem julgar ninguém. Isso aqui é muito sério, porque nós não sabemos quem é essa pessoa que está chegando aqui, quem é essa pessoa que está aqui. A gente ainda não entende. E às vezes a gente faz pré-julgamento de todo mundo. Tem necessidade? Nenhuma, nenhuma. Então, escutar. Depois, trazer a compreensão. Compreender que a ideação suicida é um pedido de socorro da alma. A alma está pedindo, me ajudem, eu não sei o que fazer. E aqui, trabalhar também com a espiritualidade, com a enfermagem, que é a integração, que vai reduzir essa ideação e promover a resiliência, ou seja, o cuidado de si mesmo, tá? Enfermagem nesse sentido, de cuidar de mim. A ação, oferecer um porto seguro para reorganizarmos todas as nossas narrativas, tudo que a gente está reproduzindo. E aí é o ponto, gente. Vamos parar de reproduzir. Pensa no que você está falando. Para e pensa. Reflita. Não joga a palavra porque você está realmente compreendendo o que você está dizendo. Não. Às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente tem que compreender o terreno, o lugar e a pessoa que está ali. Ah, mas é tão difícil. Sim, é difícil. Mas ninguém falou o que é fácil. Ninguém disse isso. Então, quando a gente cura, a resposta vem. E ela vem rápida. E a apometria, ela funciona
dentro do nosso trabalho aqui no Ramatiz como uma tecnologia do Espírito. O Espírito, ele então já começa a ser conectado com a própria existência, com a própria vida, tá? A fisiologia da alma suicida, ela diz aqui que tem um processo de retenção magnética e do cordão de prata. O que ocorre aqui, gente? A hiperestesia, que é o choque vital que vai gerando excesso de sensibilidade. A consciência aqui, ela não é aniquilada, tá? Não é aniquilada. Só que aqui vai gerar um excesso. A pessoa, ela pode entrar em um movimento de choro compulsivo, uma risada também, tá? Por quê? Porque ela está naquele estado de ou euforia ou depressão. Mas, para quem já comete o ato suicida, tá? Ele entra nesse excesso de sensibilidade. Às vezes ele fala, nossa, eu me arrependi do que eu fiz, tá? Do ato que já foi feito. E aí, então, o cordão de prata, ele demora um pouco para ser desfeito, tá? O que é o cordão de prata? É a ligação do nosso corpo físico com os corpos astrais, tá? Esse é o cordão de prata. E aqui encontra ressonância com outros que já cometeram o mesmo ato. O que a gente chama de Vale dos Suicidas, tá? Que é um estado de vibração coletiva de dor e remorso. Aqui, a Ivone do Amaral Pereira, ela escreveu um livro que vai falar sobre o suicídio, que é a Memórias de um Suicida. Esse livro, ele é bem intenso, mas é um livro que traz essa reflexão para todos nós, tá? Não foi um livro fácil dela editar. Ela demorou muito para que o livro fosse editado. Mas por quê? Porque ela mesma, nem ela estava acreditando que aquilo ali era verdadeiro. Mas sim, é uma verdade. Nós temos uma mania da gente se agrupar por um time de futebol, por uma ideia, por algo, pela política e por aí vai. Então a gente tem ideia de agrupamento. A mesma coisa acontece aqui. Também tem essa mesma concepção de se agruparem, tá, todos aqueles que cometeram o ato. E existe aqui também a retenção magnética, onde o fluido vital ele não foi exaurido, ou seja, não foi extinto. E o espírito ele vai permanecer imantado ao corpo e às sensações físicas. Ele vai sentir tudo aquilo que ele cometeu naquele ato e vai continuar sentindo. Enquanto esse espírito ele não se redimir por si mesmo daquele ato, ele ainda vai continuar ali. Nós tivemos um tratamento recente lá no grupo, que esse tratamento ele foi bem importante. Vários membros do grupo, a gente ainda estava começando ali, fazendo a abertura dos tratamentos, e aí apareceram vários irmãos nesse estado suicida. É muito importante, tá, nós acolhermos todos. E é isso que a gente aqui no Ramatiz procura fazer. Porque aqui, hoje em dia, é muito fácil a gente falar, não, a pessoa cometeu suicídio porque ela quis. Não é bem assim. Isso não é uma verdade. É muito sofrimento para a pessoa até ela chegar nesse ato. Então, nós devemos ter compaixão pelas pessoas, compaixão por aquilo que aconteceu. Eu sei que ficamos aqui do lado de cá também no sofrimento, e por isso também devemos ter compaixão com quem fica aqui, mas também devemos ter com quem parte dessa maneira, tá? Isso é algo que parece que é repetitivo, mas hoje em dia as coisas estão tão complexas que a gente tem que falar o óbvio. Temos que falar o óbvio. Não precisava a gente falar que a gente tem que amar uns aos outros como a gente ama a Deus.
Não precisava, não havia necessidade. Mas hoje, sim, precisamos falar todas as vezes. Gente, vamos nos amar, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai perceber que essas falas, elas precisam ainda de reverberar. A nossa mente, ela está inquieta, ela não está conseguindo assimilar tudo o que está acontecendo hoje. Então, é um convite para todos nós percebermos, tá, tudo o que a gente precisa. Bom, eu vou já finalizando, né, que já está quase na hora, acho que é isso, né? Tem os hospitais, deixa eu observar aqui. Aqui tem uma geografia da consciência, que é o Vale dos Suicidas, tá? Tem os postos de socorro, gente. Olha, a espiritualidade nunca deixa de atender, nunca deixa. Está sempre atendendo. Só que, por que alguns ela atende e outros não? Não existe isso, de alguns ela atende e outros não. Na verdade, quem ela não está conseguindo atender é porque não pediu. A gente tem que pedir. Mas Deus sabe de tudo, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe do que eu preciso. Saber, Ele sabe. Mas você tem livre-arbítrio. Então é você que tem que decidir, não Ele, por você. Porque senão Ele não teria mentes pensantes como nós somos aqui. Não teria, tá? E aqui então, só continuando, vou passar essa parte aqui também. Todos nós devemos então ter o quê? Um sentido, tá? Um propósito. E trabalhar esse propósito é ligarmos de um lado a outro, conectar essa ponte, fazer essa conexão também com a nossa comunidade, com o nosso estado de consciência, trabalhar também o serviço ao próximo. E a dor, ela a ser acessada como um aprendizado para cada um de nós, tá? Eu já vou passar aqui. Existe um trabalho que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Até o telefone dele está aqui embaixo, é 188, tá, deles. Eu já trabalhei no CVV há muito tempo atrás. É um trabalho muito acolhedor, de escuta, tá? E é tão importante nós aprendermos a escutar, que aqui nós vamos então, se você precisar, não hesita, pode ligar para eles a qualquer hora, a qualquer momento do dia, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, existem irmãos que nesse período, nessa época, eles vão acessar essa energia do suicídio, tá? Que é justamente no carnaval. Então, por isso é muito importante todos nós ficarmos atentos, tá? Ficarmos atentos a nós mesmos, aqueles que estão ao nosso redor, tá? Porque o índice, ele aumenta muito nesse período também, tá? De festividades mais longas. Porque aí a pessoa, ela olha e fala, ninguém vai prestar atenção em mim, então eu posso cometer o ato. Então, por isso, eu peço a cada um aqui de nós, fiquemos atentos. Não importa quem seja, tá? Hoje em dia é tão abrangente que nós precisamos de estar atentos a tudo, tá? Então, valorizar a vida é compreender essa eternidade. E eu quero finalizar falando essa frase do Viktor Frankl, que ele diz que a vida tem sentido sobre quaisquer circunstâncias. Então a nossa vida, ela tem sentido. Cada um de nós aqui. Precisamos entender isso. E ao receber o passe, tá? Esse passe que será agora oferecido para todos, receba isso de coração. Receba também por aquele que foi excluído da tua família. Receba também por aquele que necessita. Receba pelo teu filho,
pelo teu esposo, esposa, por aqueles que você ama. Você não está aqui sozinho. Aqueles que partiram, eles também são importantes. Conecte com eles agora. Todos esses amores da sua vida. Vamos aqui então, nos conectando com eles e fazendo a oração que nosso mestre ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Vamos agora respirando, agradecendo ao Criador de todos nós, respirando com o coração, pedindo permissão ao Pai para que cuide da nossa vida, que a nossa vida faça sentido. A cada ato da respiração é um ato da vida. Respire. Você está vivo. Você está aqui. Isso. Querido Pai, abençoe essas famílias, abençoe as crianças, os avós, abençoe o pai, a mãe, abençoe cada um. Que a Tua presença, Senhor, seja agora na nossa vida, que se faça, que eu possa aprender cada dia mais, saber o quanto hoje eu melhorei, eu entendo, sou grato por tudo. O Senhor me ensinou tanta coisa. Isso. Acolha o nosso coração, Senhor. Meus queridos irmãos, nós aqui do Ramatiz agradecemos por vocês estarem aqui hoje. Nós nos colocamos no mesmo lugar que vocês, cada um de nós aqui. A nossa vida faz sentido porque vocês estão aqui. Nós estamos em comum, em uma comum ligação. Vocês são importantes, cada um aqui. E nós só temos a agradecer. Peço que vocês auxiliem essa casa, ajudem essa casa, este local de acolhimento. E que vocês recebam também todo esse amor, hoje, agora. Pensem nas suas famílias, nos seres que você ama, naqueles que partiram, mas que estão no coração de cada um e na mente também. E pensem na vida. A vida é para ser pensada, a vida também é para agir. A vida, ela é grande. Vocês são grandes. Que assim seja. Fiquem na paz, boa semana,
Que Deus abençoe a cada um aqui. Amém.